Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Isso aconteceu em 2022. Eu não estava preparada para o quão barulhenta a vida pode ser quando é só você e um recém-nascido em um velho apartamento em Baltimore. O prédio era de tijolos por fora e reboco fino por dentro, o que basicamente significava que todo som pertencia a todos. Em 2022, eu estava recém-solteira, trabalhando remotamente 3 dias por semana para uma organização sem fins lucrativos e medindo o tempo em onças. 4 onças me davam 30 minutos. 2 onças significava que já estávamos acordadas de novo antes mesmo do micro-ondas apitar. O apartamento ficava no 3º andar, sem elevador. Minha unidade tinha uma sala estreita, uma cozinha-corredor com vista para uma parede de tijolos e um quarto pequeno, onde o berço só cabia se eu o colocasse de lado. O radiador fazia barulho quando bem entendia. O primeiro mês foi um nevoeiro. Eu amo completamente minha filha, mas também disse, eu não dou conta disso para a Pia mais vezes do que posso admitir. A primeira vez que ele gritou, ela tinha 4 semanas. Era um daqueles choros misteriosos da noite. Não era fome, nem fralda suja, só uma fúria por existir. Eu andava com ela pela sala quando alguém bateu com força na parede, a ponto de um quadro entortar. Então uma voz masculina atravessou o drywall com clareza. Cala a boca! Eu congelei, atônita. Minha filha parou por um segundo e depois começou a chorar ainda mais forte. Eu sussurrei, eu tô tentando, mesmo que eu soubesse que ele não podia me ouvir. Achei que podia ter sido só um momento ruim de um vizinho cansado. Mas aconteceu de novo. Não todas as noites, mas com frequência suficiente. Toda vez que ela chorava por muito tempo, ele batia na parede e gritava. Primeiro era, cale essa coisa. Depois, faça isso parar. A voz dele tinha um tom agressivo, às vezes arrastado, às vezes cortante. Eu tentei de tudo. Máquinas de ruído branco, toalhas enroladas na base da porta, mudar o berço para a parede mais distante. Passei a falar apenas sussurrando à noite. Nada funcionou. Os gritos mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Minha filha era pequena demais para entender, mas para mim, parecia que alguém a amaldiçoava por existir. Então veio o primeiro bilhete, dobradiço, enfiado na moldura da minha porta. Ensine sua filha a ter modos. Caneta azul, letras apertadas. Tirei uma foto, coloquei em cima da geladeira e mandei um e-mail para minha senhoria. Ela respondeu, bebês choram, é normal, e disse para avisar se a situação piorasse. O próximo bilhete dizia, se você não controlar isso, eu vou chamar alguém que controle. Esse estava colado direto na minha porta de tela. Também tirei uma foto. Minha irmã me disse para começar a guardar provas e comprar uma câmera. O terceiro bilhete me gelou. Estava digitado, com fonte de computador, bem organizado. Eu sei a hora em que você a alimenta. 1 da manhã, 3h30, 5 horas. Na parte de baixo, uma marca de xícara de café. Ele não estava apenas irritado, estava observando. Foi aí que decidi confrontá-lo. Às 9 da manhã, com minha filha presa ao peito no sling, bati a porta dele. Ele abriu como se o toque fosse um insulto. Era mais jovem do que eu imaginava, uns 30 e poucos anos, pele acinzentada, uma camiseta com um caranguejo. Olhou primeiro para o bebê, depois para mim. Eu moro ao lado, falei. Tô fazendo tudo o que posso. Ela chora, bebês choram, mas preciso que você pare de gritar e de deixar bilhetes. Seu desculpa não me ajuda a dormir, ele disse, sem emoção.
Eu mudei o berço, uso ruído branco, posso colocar tapetes. Você pode fazer ela parar de chorar, ele respondeu. Eu não posso, falei. Ele deu de ombros e fechou a porta. Por alguns dias ficou quieto. Depois, numa noite chuvosa, começou de novo. Chega, Bucky, chega! Um dos meus quadros caiu da parede. Outro bilhete estava debaixo do meu capacho. Coloque ela na cozinha onde eu não ouça ou se mude. Naquela noite, minha irmã veio com comida e me mandou ligar para o número da polícia para casos não emergenciais. A atendente disse que não podia fazer muita coisa, a não ser que algo acontecesse no momento. Bilhetes e gritos eram considerados questões civis. Uma semana depois, algo aconteceu. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu amamentava minha filha, ouvi a maçaneta da porta girar. Não era uma batida. Alguém estava tentando entrar. Congelei no meio da sala, com o coração disparado, segurando o bebê. A maçaneta girou de novo. Depois, silêncio. Exceto pelo som de alguém respirando, do lado de fora da porta. Falei alto o suficiente para ser ouvida. Vai embora! Tô ligando para a polícia! A respiração parou. Liguei imediatamente para o 911. Os policiais chegaram 10 minutos depois. Bateram, mostraram os distintivos. Eu os deixei entrar e contei sobre os bilhetes e os gritos. Um deles foi verificar o corredor e voltou com mais um bilhete, dobrado, enfiado na minha porta de tela. Da próxima vez, eu chamo o conselho tutelar. Os policiais registraram tudo e me disseram para ligar de novo se algo mais acontecesse. Um deles me passou o contato do agente do distrito que cuida de questões com proprietários. Depois, foram embora. Eu não dormi de novo naquela noite. Todo som parecia um passo. Me mudei em menos de 3 semanas. Minha irmã alugou uma van e me ajudou a levar o que deu. A senhoria disse que o vizinho negou tudo. Eu não me importava mais. Eu estava fora. Meu novo lugar é uma unidade no subsolo de uma casa geminada, a 10 quarteirões dali. As paredes são mais grossas. De um lado, uma professora aposentada que adora assar bolos. Do outro, um cara quieto, que sempre usa fones de ouvido. Minha filha tem 10 meses agora. Vive rindo e espalhando banana por toda parte. Mas algumas coisas ficaram. Quando ela chora à noite, ainda sinto um aperto no peito. Olho para a porta sem querer. Penso no som da maçaneta girando. Em como alguém tentou tomar posse da minha porta. Penso naqueles bilhetes. Será que ele teria feito algo mesmo? Nunca vou saber. Mas sei disso. Paredes não são acordos. Se alguém te mostra quem é através delas, acredite. Ainda digo para minha filha quando ela chora: você pode. Porque ela pode. E porque eu me recuso a deixar que a voz dele ecoe mais alto que a minha. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Quando meu filho mais novo foi para a faculdade, em 2021, comecei a olhar para minha casa de um jeito diferente. Por 20 anos, ela estava cheia do barulho constante das crianças, amigos entrando pela porta dos fundos, música alta demais no porão, tigelas de cereal deixadas no balcão como oferendas. De repente, ficou silenciosa, e o silêncio pode parecer uma possibilidade. A casa ficava em uma rua arborizada, num bairro onde todo mundo sabe quando você corta a grama e se a luz da varanda queimou. Meu lugar era modesto, mas bem cuidado. Tinha acabamento cinza recém-pintado,
lilazes ao longo da cerca e um gramado da frente que eu mantinha parado com perfeição, do tipo que deixaria meu pai orgulhoso. Por dentro, eu polia o piso de madeira até brilhar e acendia uma vela de limão na cozinha antes de cada visita. Queria que os compradores imaginassem estar entrando em algo leve, fácil, fresco. Eu estava pronta para reduzir o tamanho, talvez encontrar um apartamento perto da trilha Centenário. Menos grama para cortar, mais caminhada, um novo capítulo. Esse era o plano, até Mia, minha vizinha, se envolver. Mia morava ao lado, em uma casa térrea com jardineiras tomadas por mato e muitas caixas empilhadas na varanda. Tinha mais ou menos a minha idade, talvez um ano mais nova, e vivia de tênis de corrida, embora eu nunca tenha visto correr. Nós não éramos amigas, nem mesmo conhecidas de fato, só trocávamos acenos educados quando colocávamos o lixo para fora. Para mim, isso bastava. No dia seguinte à instalação da placa de vende-se, ela me abordou na caixa de correio. Viu o anúncio, disse ela, apoiando um braço na tampa como se fosse dela. Você não pode vender sem a minha permissão. Ri, achando que era uma piada. Aqui não é condomínio com associação, respondi. Ela não riu. Me olhou com aquele olhar estreito que as pessoas fazem quando escolhem as palavras uma a uma. O anúncio não pode ficar ali. A gente precisa aprovar. Não dá para deixar qualquer um se mudar para cá. Pensei que ela fosse só excêntrica e segui meu caminho. Mas aquilo ficou na minha cabeça. O jeito como ela disse, a gente. Como se falasse em nome do bairro todo. Na manhã da minha primeira visita com compradores, encontrei panfletos espalhados pela varanda e pelo gramado. Letras vermelhas gritavam, seu bairro é seguro. Era propaganda de uma empresa de segurança residencial. No começo achei que fosse coincidência, até ver os mesmos panfletos debaixo dos limpadores do carro da minha corretora, Júlia. No dia seguinte, apareceu um saco de lixo, cuidadosamente colocado no gramado perto da minha entrada. Tinha pó de café, alface podre e algo grudento que atraiu formigas antes do fim da tarde. Limpei resmungando, mas algo naquilo parecia intencional. E então eu a peguei no flagra. Um casal de Coeur d'Alene veio visitar casa. Eu saí para deixá-los à vontade, indo até o mercado. Quando voltei, vi Mia bem na divisa da propriedade, falando diretamente com eles. Tem arrombamentos de carro aqui toda semana, disse ela, em voz alta. E esse telhado é o original, no mínimo 15 mil para trocar. O casal olhava para ela, depois para casa, depois para a corretora. Minutos depois foram embora. Julie me deu um olhar. Não disse nada, mas a frustração nos olhos dela dizia tudo. Chega. Confrontei Mia na caixa de correio alguns dias depois. Por favor, pare de falar com os compradores. Falei firme. Isso é assédio? Ela sorriu com aquele ar condescendente de quem fala com uma criança. Só estou informando. Se eles não aguentam a verdade, talvez não mereçam morar aqui. Depois disso, as coisas pioraram. Um aviso laranja da prefeitura apareceu colado na minha porta. Possível infração. Contatar fiscal. Listava mato alto e cerca em más condições. Entrei em pânico por meia-manhã, até que o próprio fiscal apareceu. Deu uma olhada ao redor e balançou a cabeça. Seu quintal tá ótimo. A cerca também. Denúncia foi anônima. Ele não disse o nome dela, mas antes de ir embora, olhou na direção da casa de Mia.
As visitas à casa começaram a ser exaustivas. Eu varria cacos de vidro que apareciam misteriosamente no caminho da entrada. Compradores chegavam e encontravam sacos de lixo no gramado. Uma vez, Mia interceptou 2 mulheres que estavam fazendo uma visita e gritou: "Ela tá vendando por causa da criminalidade! Pergunta pra ela!" Outra vez berrou: "Ela contou do problema na bomba de porão?" Só que eu nem tenho bomba de porão. Comecei a documentar tudo: fotos, datas, capturas de tela. Julie disse que era o melhor que eu podia fazer sem tomar medidas legais. O pior aconteceu numa manhã de sábado, com sol. Um casal jovem estava na minha varanda perguntando sobre o preço. Eles pareciam perfeitos. Perguntas sérias, olhos esperançosos. Senti aquele lampejo de alívio, aquela sensação de que dessa vez talvez fosse dar certo. Foi quando Mia subiu marchando pela calçada. Vocês precisam saber, disse apontando para minha casa. Ela não contou do vazamento no porão, e esse bairro tem muitos furtos. Ela balançava o celular como se fosse prova. Vou chamar o fiscal de novo. O casal se olhou desconfortável. A mulher ajeitou o cabelo atrás da orelha, nervosa. A gente vai pensar, ela disse, e foram embora. Minha garganta travou. Eu não consegui nem responder. A Julia chamou a polícia. Os oficiais vieram, ouviram, fizeram um boletim, mas no fim disseram que era uma questão civil. A menos que ela invadisse ou me ameaçasse diretamente, não havia muito o que fazer. Naquela noite, senti cheiro de cigarro pela janela do meu quarto. Afastei a cortina só um pouco. Vi uma brasa acesa de um cigarro perto das minhas lixeiras. Uma figura parada nas sombras, me observando. De manhã, mais lixo espalhado pelo gramado, colocado com intenção. Eu não aguentei mais. Poucas semanas depois, aceitei uma oferta mais baixa de uma mulher que visitou a casa no meio do dia, enquanto Mia não estava em casa. A inspeção foi tranquila. Empacotei tudo em silêncio, me mudei para uma casa geminada perto do rio e não olhei para trás. Mas o impacto ficou, silencioso, mas pesado. Até hoje, quando ouço um sino de vento de um vizinho ou vejo alguém parado demais perto da caixa de correio, sinto aquele mesmo nó no estômago. Fico lembrando das palavras dela. Você não pode vender sem a minha permissão. O motivo dela ainda é um mistério. Talvez controle, talvez inveja, ou talvez algo fora da realidade. Mas a verdade é que não é preciso uma casa mal assombrada ou um estranho mascarado para te assustar. Às vezes, é a vizinha para quem você acenava que decide que sua vida não te pertence mais. Em 2016, eu tinha 52 anos, estava aposentado e finalmente aprendendo o que era o silêncio. Saí do departamento de correções aos 50. 30 anos de concreto, chaves e promessas quebradas desgastam um homem de formas que o sono não conserta. Eu morava em uma casa térrea no sul de Baton Rouge, com um quintal grande nos fundos. Mantinha a grama cortada, fazia pequenos projetos no galpão, assava carne na churrasqueira quando os Saints jogavam e me sentava nos degraus dos fundos com uma lata gelada na mão, enquanto Jasper, meu pastor alemão, patrulhava a cerca como se fosse o seu território. Eu gostava de rotina. Gostava de ordem. Um homem não passa 3 décadas andando por corredores de presídio sem desenvolver o desejo por um quintal onde as coisas permanecem no lugar. A cerca já estava lá quando eu comprei o imóvel. Tábuas de cipreste de 1,80 de altura marcando a linha da propriedade, com uma cerca de arame atrás, delimitando a divisa oficial do terreno. Ao longo dos anos, substituí 3 postes, cavei contrado e os enterrei fundo. Aquela cerca não era bonita, mas estava firme, e isso era o suficiente para mim. Naquela primavera,
um sujeito se mudou para a casa ao lado. Travis, uns 30 e poucos anos, magro, cabeça raspada, dirigia uma caminhonete preta elevada com pneus dignos de trator. Disse que trabalhava com construção, o que por aqui pode significar drywall, elétrica ou absolutamente nada. Horários esquisitos, música com grave alto durante a noite, a ponto de fazer as tábuas tremerem. Nos cumprimentamos com um aperto de mãos na primeira semana, nada fora do comum. O primeiro problema veio 2 meses depois. Eu estava varrendo folhas de magnólia quando o vi esticado com uma trena ao longo do fundo da cerca. Ele se levantou e acenou para que eu me aproximasse, como se tivesse descoberto algo importante. "Você sabia que essa cerca está no meu terreno?" ele disse. Respondi com a verdade. A cerca estava um pé, cerca de 30 centímetros, dentro da minha propriedade, deixando livre a faixa de servidão para que a companhia de energia tivesse acesso. Tá assim desde antes de eu chegar aqui, falei. Meu levantamento topográfico mostra o contrário. Ele respondeu. Então me mostra esse levantamento, retruquei. Ele disse que ia pegar com um cara. Não dei muita importância. As pessoas adoram falar de levantamentos que nunca aparecem. Uma semana depois, encontrei 2 painéis da cerca derrubados atrás do galpão. Pregos espalhados no chão como dentes. Não era dano do vento. Tinha sido alguém. Recoloquei as tábuas com parafusos dessa vez. Na manhã seguinte, Jasper encontrou um saco do Popeyes jogado na grama, ainda com a gordura fresca. Havia um osso roído ali, limpo, intocado. Se Jasper tivesse pego aquele osso, teria destruído. Isso significava que alguém o jogou ali durante a noite. E continuou acontecendo. Uma garrafa de cerveja deixada em pé no meio do gramado, como um marco. Uma mancha de algo rançoso na porta do galpão. No começo, pensei que fossem adolescentes cortando o caminho pelo quintal. Então instalei uma câmera de trilha. No terceiro dia, as imagens flagraram Travis, de chinelo e bermuda de academia, jogando algo por cima da cerca com um movimento suave. Fui até a varanda dele com as fotos impressas na mão. Ele abriu a porta com um sorriso fino. "Para de jogar coisas no meu quintal", falei. Ele deu de ombros. "Pode ter sido guaxinim?" Guaxinim não faz compras de carne para ensopado, respondi. Fique no seu lado da cerca e não precisarei chamar o xerife. Ele se aproximou. Acha que pode me dizer o que fazer? Estou te dizendo para não envenenar meu cachorro, falei, com a voz firme. Anos de serviço me ensinaram a não entregar a reação que o outro está querendo provocar. Depois disso, Jasper começou a encontrar montinhos de carne crua ao longo da cerca. Eu os recolhia com luvas, jogando num balde, resmungando enquanto as cigarras gritavam acima de mim. Jasper choramingava quando eu o mantinha preso, com as orelhas atentas viradas para a cerca. Instalei mais câmeras, dessa vez mais altas, com fios, fora do alcance. Flagrei ele de novo. Travis deslizando pedaços de carne por baixo das tábuas como se fosse um jogo. Levei as imagens direto para ele. Ele não negou. Só sorriu com aquele mesmo sorriso e me chamou de diretor. Nunca fui diretor de presídio, mas entendi o que ele quis dizer. A porta do galpão começou a aparecer com arranhões. Palavras entalhadas na tinta com um prego. Nada criativo. Só grosserias. Pintei 2 vezes. Na terceira, deixei como estava e registrei um boletim com o delegado da paróquia. O policial, jovem, me orientou a continuar documentando e disse: ligue se a situação escalar. Mas já parecia que tinha escalado. O calor de agosto entranhava no chão. Eu
Eu estava nos degraus dos fundos, com uma lata na mão, enquanto Jasper farejava os arredores, como sempre fazia. Ele parou perto do galpão. Não latiu. Só ficou com aquele olhar fixo de orelhas em pé que os cães fazem quando percebem que algo no território mudou. Coloquei a lata de lado, peguei a lanterna pesada que ficava perto da porta e caminhei em silêncio, sem ligar o feixe. Quando acendi, a luz o encontrou. Travis estava do outro lado da cerca, com uma pistola pendendo ao lado da perna. Murmurava algo baixo sobre invasores. Travis, falei, guarde essa arma. Ele a levantou levemente. Não estava apontando, mas também não estava relaxado. Você está invadindo, ele disse. Eu estou no meu terreno, respondi. E tenho tudo gravado. As garras de Jasper bateram na madeira da varanda. Travis girou a arma em direção ao som, como se visse um fantasma. Voltei devagar para casa e disquei 911 com o viva-voz ligado. Conflito com vizinho armado. Homem com arma de fogo na cerca, apontando para o meu quintal. Esperamos 10 minutos. Pareceram mais longos que toda a minha carreira. Travis andava de um lado para o outro, murmurando que eu merecia isso. Eu fiquei na porta, com a luz da lanterna firme no peito dele, não nos olhos. As luzes azuis dos carros de polícia iluminaram as tábuas. Os policiais ordenaram que ele soltasse a arma. Ele colocou no chão e recuou devagar, como quem quer mostrar ao mundo que sabe se comportar quando é observado. O algemaram e pularam a cerca. Perguntaram se eu queria prestar queixa. Respondi que só queria que ele parasse. Eles registraram as imagens e me explicaram como pedir uma medida protetiva. O juiz assinou em 1 semana. Travis ficou mais quieto depois disso, mas ainda me encarava quando eu levava os sacos de lixo até a calçada. 1 ano depois, vendeu a casa. Deixou para trás uma escada quebrada, um ancinho e um canto do quintal tomado por mato. Os novos vizinhos acenam. Fazem churrasco nos fins de semana. O filho pequeno ri de Jasper do outro lado da cerca. Gostaria de dizer que tudo isso foi só por causa da cerca, mas não foi. Alguns homens simplesmente precisam de uma briga para se sentirem maiores. Ele viu um homem quieto ao lado e achou que silêncio significava fraqueza. O que ficou comigo não foi a noite da arma, foram os meses anteriores, as pequenas coisas, o lixo, os arranhões no galpão, a carne crua que recolhi da grama enquanto meu cachorro choramingava ao meu lado. É assim que se quebra um vizinho. Um pequeno abuso por vez, até o dia em que você sai pela porta e a arma está esperando. Ainda caminho pelo quintal todas as noites. Jasper ainda faz sua patrulha. A cerca agora tem painéis novos de cipreste, que vão envelhecer com o tempo. Ela parece forte. É só isso que quero que seja. Se quer um conselho, não responda à mesquinharia com mais mesquinharia. Documente tudo. Ligue quando for necessário. E se um homem estiver na sua cerca com uma arma, não tente provar nada. Afaste-se. Mantenha a luz firme e deixe quem tem distintivo resolva. Essa é a forma mais próxima de paz que você vai conseguir. Em 2016, eu era gerente de uma loja de animais em Springfield, Illinois. As pessoas acham que esse tipo de trabalho é só alimentar peixes e repor ração, mas é uma correria constante. Clientes perguntando quais brinquedos não se desfazem em um dia, alguém trazendo um lagarto que parou de comer, crianças colando o nariz nos vidros dos aquários enquanto eu reabastecia os grilos. Mas eu gostava. Gostava de conhecer a maioria dos cachorros pelo nome. Meg, a Beagle, Duke, o Husky, e um Yorkshire chamado Dismo que latia para cada pacote de petiscos. Isso me mantinha social. E depois de fechar a loja, eu gostava de voltar para o meu pequeno bangalô, a apenas alguns quarteirões de uma rua mais movimentada. A casa não era grande, mas eu a mantinha limpa.
Grama parada, varanda varrida, latões de lixo guardados depois da coleta. Sempre acreditei que se você faz sua parte, os vizinhos te deixam em paz. O cara da casa ao lado não pensava assim. Tom se mudou cerca de 1 ano antes dos problemas começarem. Magro, parecia ter uns 40 e poucos anos, sempre usando o mesmo moletom preto, não importava o calor que fizesse. Ele era reservado, nada de luz na varanda, sem acenos, sem oi. Eu costumava acenar, só tentando ser educado, mas ele me olhava como se eu tivesse pedido dinheiro. Nossas primeiras palavras de verdade foram por causa do lixo. Eu estava puxando minha lixeira de volta para a calçada quando ele apareceu do lado dele, braços cruzados. Se você invadir meu espaço com esse negócio de novo, teremos um problema. Olhei para baixo. Minha lixeira estava a quase 1 metro da linha do terreno. Respondi: tudo bem, vou deixá-la bem encostada para encerrar essa conversa. Ele não assentiu, nem sorriu. Apenas virou as costas e subiu os degraus de volta. 2 dias depois, abri a porta para ir para o trabalho e encontrei um pedaço de carne podre na varanda. Cinza, gosmenta, com cheiro de quem passou por um apagão de energia. No começo culpei os guaxinins, eles sempre derrubam os latões por aqui. Peguei com uma pá, joguei num saco, passei água sanitária na madeira e tentei rir daquilo. No trabalho brinquei com uma colega, dizendo que os guaxinins estavam me deixando presentes. 1 semana se passou. Então, numa manhã, encontrei um saco ziplock em pé sobre o capacho. Dentro, penas. Não de um só pássaro. Penas de tamanhos e cores diferentes. Algumas ainda com a base úmida de pele. Aquilo não era guaxinim. Alguém tinha selado aquele saco. Fiquei ali parado, pensando se devia chamar alguém. No fim, joguei fora e tentei seguir em frente. Então veio o pardal. Pequeno, marrom, murto, mas intacto. Não estava jogado. Tinha sido colocado bem no centro do capacho, com as asas dobradas e a cabeça virada, como se estivesse dormindo. Tirei uma foto antes de jogá-lo fora. Prova. Porque eu sabia que se não fizesse isso, minha mente ia tentar minimizar depois. Esse foi o ponto de virada. Carne podre podia ser lixo. Um ziplock podia ser alguma brincadeira de mau gosto. Mas um pardal arrumado como um presente? Isso era intenção. Foi por essa época que percebi Tom me observando. Cheguei em casa do trabalho, com os braços cheios de compras, e ele estava na varanda, fumando, os olhos fixos em mim enquanto eu subia os degraus. Pensei em perguntar se ele tinha visto algo estranho, mas o jeito que ele me olhava travou as palavras. Não era curiosidade, era outra coisa. Uma manhã, havia uma moeda de 5 centavos no capacho, com a face virada para cima. Ao lado, um tufo de pelo de coelho. Sem corpo, só o pelo e a moeda. Como se alguém quisesse me mostrar que podia deixar qualquer coisa ali, a qualquer hora. Comprei câmeras naquele mesmo dia, uma voltada para a varanda, outra para o portão lateral. As câmeras captaram um vulto às 4 da manhã, uma mão enluvada entrando no quadro, colocando algo e recuando rapidamente. Sem rosto, sem detalhes, apenas a prova de que aquilo era feito de propósito. Imprimi uma imagem e fui até a varanda de Tom. Ele abriu a porta só um pouco, com o moletom encapuzado, fumaça saindo. Perguntei: "Reconhece isso?" Ele nem olhou. "Controle seu lixo", respondeu e fechou a porta. Na manhã de quinta-feira, abri a porta e congelei. Um coelho estava deitado sobre o capacho. Aquilo não foi acidente. Não caiu ali. Alguém colocou de propósito. Minhas mãos tremiam quando o embalei. Chamei a polícia. 2 oficiais vieram, tiraram fotos, assistiram ao vídeo da figura encapuzada se abaixando para posicionar o animal. Depois foram até a casa de Tom.
Ele negou tudo. Voltaram e disseram que era uma questão civil, nada que pudessem provar. Fiquei na varanda, sentindo o cheiro do alvejante onde o coelho esteve, me perguntando o que mais seria necessário para alguém acreditar em mim. Depois do coelho, parou. Sem mais penas, sem mais carne, sem mais animais. O silêncio parecia ensaiado, como se o ponto já tivesse sido feito. Toda vez que eu abria a porta, me preparava para encontrar algo. Meu celular apitava a noite inteira com alertas de movimento que acabavam sendo mariposas ou galhos. Comecei a falar em me mudar, mesmo sem planos de sair antes de 1 ano. Terminei o contrato, mas não renovei. Encontrei um apartamento em cima de uma padaria no centro. Sem quintal, sem varanda, sem capacho, apenas uma escada trancada e o cheiro de pão às 6 da manhã. A pior parte é saber que alguém quis que eu visse aqueles animais. Quis que eu pensasse neles toda vez que saísse de casa. E conseguiu. Sou enfermeira há mais de 20 anos. E uma coisa que você aprende rápido é que as pessoas contam mais do que você pergunta. Estranhos, pacientes, familiares nas salas de espera, todos despejam pedaços de suas vidas. Às vezes essas confissões ficam no hospital e às vezes te acompanham até em casa. Em 2020, eu havia acabado de me mudar para uma pequena casa tipo shotgun em Mobile, Alabama. Era no meio da pandemia e eu vinha de alguns dos turnos mais difíceis da minha vida. Queria um lugar tranquilo, com um quintal e uma varanda onde eu pudesse tomar café nas manhãs em que não estava de plantão. Achei que tinha encontrado. Minha nova casa ficava numa rua arborizada onde a maioria das pessoas morava há décadas. Ao lado morava a senhora Cunningham, mas todo mundo a chamava de Miss Cunny. Ela tinha uns 70, talvez 80 anos, sempre com uma blusa passado a ferro e um lenço estampado amarrado sobre o queixo. Ela varria a varanda todas as manhãs, mesmo em julho, quando o calor parecia uma sopa. Foi a primeira a me cumprimentar. Eu chegava em casa de jaleco, com a bolsa pendurada no ombro, e ela me chamava da varanda. Começamos a conversar na caixa de correio, com conversas curtas no começo. Ela me perguntava sobre meus horários, sobre o hospital. Depois sempre mencionava o filho dela. Ele tá aqui, ela dizia, batendo no batente da porta. É tímido, não gosta de gente. Ela falava com um sorriso leve, como se fosse uma piada interna. O estranho era que eu nunca o via, nenhuma vez. No começo eu deixava pra lá. Muitas pessoas são reservadas e se o filho dela era assim em casa, quem era eu para julgar? Mas a casa dava sinais que me incomodavam. Entregas da Amazon chegavam quase toda semana. Pacotes claramente para homens. Camisas, camisetas, meias, chinelos. Eu havia carregando tudo empilhado até o queixo. À noite, mesmo com um ar ameno, o ventilador do sótão dela zumbia alto o suficiente para eu ouvir do meu quintal. Às vezes fazia um barulho como se não fosse limpo há anos, e de vez em quando o vento mudava, eu sentia um cheiro. Limpador de limão misturado com algo fraco e doce. Quase enjoativo. Não parecia lixo, nem flores. Era algo diferente. Eu tentava justificar. Pessoas clinam de formas diferentes, casas têm cheiros. Eu era enfermeira, sabia como a mente pode fazer conexões que a gente não quer. Mas Miss Cunny continuava falando do filho dela. Ele gosta de iogurte de pêssego, ela disse uma vez. Noutra, ele é leitor, não gosta de televisão. Sempre no presente, como se ele tivesse acabado de sair para o outro cômodo. Uma noite, eu estava lavando a louça na pia da cozinha. De lá, eu tinha uma visão clara da janela do sótão dela, do outro lado do quintal estreito. O fio do ventilador estava pendurado como sempre. O vidro estava quase escuro, refletindo a luz das ruas. Então, algo se moveu. A velha cadeira de balanço lá dentro estava se mexendo. Arcos lentos. E na meia luz, juro que vi um oval pálido onde deveria haver um rosto. Ombros também.
erguidos como alguém sentado quieto. A cadeira balançou de novo e parou. Uma parada que parecia dizer que quem quer que estivesse ali tinha percebido que eu estava olhando. Fiquei olhando até meu próprio reflexo tomar o vidro. Quando olhei novamente, a figura tinha sumido. A cadeira estava parada. Não contei para ninguém naquela noite. Não queria parecer louca ou pior, como se estivesse fofocando sobre uma vizinha idosa. Com o passar das semanas, percebi que não era só eu que estava inquieta. 2 mulheres mais velhas que passeavam com os cachorros pararam de repente uma manhã quando eu mencionei morar ao lado de Miss Cunny. Elas trocaram olhares. Uma disse baixinha: "Ela passou por muita coisa com aquele menino." A outra concordou, mas não quis falar mais. Depois, ouvi outro vizinho dizer algo sobre o filho dela estar melhor trancado. O tom era de simpatia, mas não casual. Era cuidadoso, como se todos concordassem em não perguntar demais. Queria acreditar que isso explicava tudo. Talvez ele tivesse problemas médicos. Talvez ele realmente só fosse reservado. Mas eu continuava pensando naquela cadeira de balanço, naquele cheiro, na infinidade de pacotes. A própria Miss Cunny nunca agia como se algo estivesse errado. Ela falava do filho como se ele estivesse ali, logo atrás da parede. "Ele lê até tarde", me disse uma vez. "Deixo a luz do sótão acesa para ele." Noutra ocasião, "Ele não gosta que estranhos olhem para dentro. Por isso mantenho as cortinas fechadas." Do jeito que ela falava, era ternura, quase proteção. Não duvidava que ela o amava. Só não conseguia entender por que ninguém jamais o tinha visto. E uma vez, enquanto falava, ela olhou para a porta da frente, quase como se estivesse checando se ele não estava escutando. No começo de setembro, a vi na caixa de correio. Mão no peito, rosto pálido. Me ofereci para acompanhá-la de volta até os degraus. Ela agradeceu, dizendo que os joelhos estavam piores ultimamente. Quando sentou na cadeira da varanda, sorriu e disse: "Sempre cuidamos um do outro. É assim que chegamos até aqui. Nós", significando ela e o filho. Acreditei nela porque era mais fácil. 3 semanas depois, a rua ficou cheia de luzes piscando, carros de polícia e depois uma ambulância. A notícia se espalhou rápido. Ninguém a via há dias. Eu fiquei no meu portão enquanto os policiais entravam. Eles ficaram lá por horas. Tempo demais para uma simples checagem de bem-estar. Mais carros chegaram. Homens de luvas carregavam baletas pretas. Uma maca saiu coberta. E eu soube que ela tinha partido. Mas eles ficaram. E pelo jeito que eles estavam, não era só tristeza. Era inquietação. Rumores correram em sussurros. Alguns disseram que nunca houve um filho. Outros que houve sim. A verdade apareceu dias depois. Houve um filho. E lá no sótão, encontraram ele sentado numa cadeira de balanço perto da janela, vestido, com os sapatos amarrados. As roupas eram trocadas com frequência, para manter as coisas em ordem. Miss Cunningham o mantinha ali, preservado, cuidado, fazendo parecer que ele era apenas tímido e não desaparecido. A sobrinha dela veio recolher as coisas. Parecia pálida, desgastada, como se o peso de explicar aquilo nunca fosse embora. A prefeitura lacrou a casa. Gerânios murcharam na varanda. O ventilador do sótão finalmente parou, mas o cheiro de limão ainda aparecia quando o ar ficava úmido, como se tivesse penetrado na madeira. Nunca mais andei por aquela calçada. Até hoje, se tenho que passar por lá, mantenho os olhos no chão. Porque se olhar para a janela do sótão, mesmo coberta com madeira, vejo a cadeira balançar e lembro da figura pálida que não deveria estar ali. E penso nas palavras dela. Ele é só tímido, como um feitiço, como palavras fortes o suficiente para mantê-lo vivo.
pelo menos para ela. Se essa história fez você perceber que os verdadeiros monstros às vezes moram ao lado, curta, se inscreva para não perder os próximos relatos assustadores e me conte qual história de vizinho você fugiria imediatamente. E se você acha que luzes fluorescentes e câmeras de segurança deixam o plantão noturno seguro, é porque ainda não assistiu o canal o suficiente. Clique agora para ver 4 histórias assustadoras de plantão noturno, porque nem tudo que anda pelos corredores às 3 da manhã deveria estar lá. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro. Nos vemos no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.